Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, igreja. Que Deus abençoe os eleitos em Cristo Jesus, amado. Para essa herança eterna no santo, como diz a palavra de Deus. Que Ele nos tirou das potestades das trevas e transportou para o reino do Filho em amor. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É verdade, amado. Nós vivemos uma vida em santificação do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos reteve das potestades das trevas, diz a palavra. É verdade, hoje vivemos uma vida em santificação do Espírito Santo, não para agradar o homem, não a nós mesmos, amado, mas para agradar a Deus. É verdade. Paulo diz, pensou entre Deus e o homem. Se eu estiver agradando o homem, eu não sou servo do Senhor Jesus Cristo. É verdade, amado. Veja que Paulo ali em Coríntios, ele diz, porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei. Jesus diz, amado, lá em Mateus, ele diz, qualquer que violar um desses meus pequenos mandamentos, e assim ensinar o homem, será menor no reino do céu. Aquele que guardar e ensinar, esse vai ser grande no reino dos céus. É verdade, amado. Por isso que temos que reter a palavra de Deus. Como diz a palavra, para que o dia de Cristo não tenhamos corrido nem trabalhado em vão. Porque cada um receberá segundo o seu trabalho. Veja a palavra de Deus nos diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber galardão. O fogo vai provar a obra de cada um, amado. Naquele dia nós vamos saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Mas, Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos os demônios, nós fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, amado. Porque os filhos de Deus, amado, a palavra deixa bem clara. E nisso nós conhecemos o filho de Deus e o filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, quer dizer, pratica e guarda a palavra de Deus, e não ama seu irmão, não é de Deus. Como nós amamos a Deus, amado? Se nós não guardamos o seu mandamento, Jesus diz, os que não me amam não guardam a minha palavra. Se nós não retemos a palavra de Deus, se nós não guardamos o mandamento de Deus, amado, nós não somos filhos de Deus, porque o que desfaz a inimizade é a palavra. Paulo mesmo fala, Deus colocou em nosso coração a palavra da reconciliação. Ele nos fez ministro do Novo Testamento, Paulo fala, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito, está escrito, vivifica e ressuscita, amado. Jesus veio nesse objetivo de ressuscitar os mortos. Paulo fala que ele ressuscitou para nos fazer justos diante de Deus. Por isso que muitos não entendem, amado. Por isso que Paulo pergunta, está circuncidado com a circuncisão não feita por mãos, mas a circuncisão de Cristo, amado, no coração. Porque Deus é que coloca, amado, no coração do homem. João mesmo diz, o homem não recebe coisa alguma se não for dada por Deus. O escritor aos Hebreus fala, ninguém toma para si essa honra, senão é aquele que é chamado por Deus como Arão, e ele nos fez rei e sacerdote para Deus. Por isso que está escrito, e vós como santuário de Deus vivo, templo do Deus vivo, seja edificado casa espiritual e sacerdote o quê? Santo. Para oferecer o que sobre este altar, esse templo que Deus edificou? Que ele diz, que casa edificarei, aonde será o lugar do meu repouso? Sobre este altar é oferecido, amados, sacrifícios espirituais. Por isso que a palavra de Deus nos fala que a oração não é na carne, é no Espírito Santo. Porque Paulo diz que aqueles que oram na carne, que não oferecem sacrifícios espirituais sobre o altar, que é o nosso corpo, o templo, vivificado pelo Espírito Santo de Deus, eles oferecem fruto para a morte. E a palavra de Deus nos fala, amado, que a oração sem conhecimento
É abominação aos olhos de Deus. Está lá em Provérbio. Por isso que está lá em Provérbio, amados. E se nós não guardar a palavra de Deus, nós vamos orar. E a nossa oração vai voltar para nós como tormento. Por isso que lá em Apocalipse 22:15 está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, amado, os homicidas. A palavra de Deus nos diz: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e nem homicida tem permanente nele a vida eterna, amado. É verdade, igreja. Por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitos são chamados, Jesus disse, mas poucos são os escolhidos, amado. Porque Jesus disse, ele profetizou, a palavra de Deus ela é espírito de profecia. Quando ele voltar, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Ele diz na sua palavra, amado. Como foi no dia de Ló, ele profetizou o dia de Ló. 3 almas foram resgatadas de Sodoma e Gomorra. Foram tiradas, amado. No dia de Noé, Noé divinamente avisado por Deus e para a salvação da sua família, preparou a arca. E é verdade, e assim vai se cumprir. Vai ser no dia do Senhor. Porque está escrito que Deus enviaria o espírito do engano, com sinais, milagres, prodígios e maravilhas, para que todo aquele que não recebeu o amor de Deus para se salvar, que não guardou a palavra de Deus para se salvar, creia no diabo, na mentira. E multidões foram enganadas, amado, por não amar a Deus, não meditar nas Escrituras, não examinar as Escrituras, como está lá em João 5:39. O próprio Jesus ali em Mateus, ele diz que todo aquele que vem a mim e escuta essas minhas palavras e guarda, eu assemelhei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas ele diz que todo aquele que vem a mim e escuta essas minhas palavras e não guarda, eu assemelhei um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ele diz: todo aquele, amado, e ouve esses meus mandamentos e guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Ali em Mateus 11:25, ele dá graça ao Pai, que ocultou essas coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. O amado apóstolo Paulo, ali em Coríntios, ele fala que as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiu os coração dos homens são as que Deus tem preparado para aquele que ele ama, amado. Amados, aqui em Tiago 5:10 está escrito assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflições e paciência dos profetas que falavam em nome do Senhor. Eis que tem por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quero dar um exemplo. Aqui em Hebreus 11:24. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que pelo um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. É verdade, amado. Por isso que a palavra de Deus nos diz que tudo que há no mundo, igreja,
É concupiscência da carne, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo bate a sua concupiscência, mas aquele que guarda a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que o amado apóstolo Paulo, amado, é um exemplo de cristão para nós. E ele diz para nós sermos exemplo dos fiéis. Um homem transformado por Deus, um homem regenerado por Deus, cheio da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, amado. Ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amado. E ali em Coríntios, os amados sabem, Coríntios 3, havia uma dissensão entre os irmãos. Estavam se dividindo, amado, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. E Paulo disse, quem é Paulo, quem é Cefa, quem é Apolo? Ministro a qual creste? Eu plantei e Apolo regou. Mas quem dá o crescimento é Deus, nem quem planta, nem quem rega é nada, igreja. Deus é que dá o crescimento. E é verdade, amado. Ele diz, vós sois edifício do Deus vivo. É verdade, igreja. Aqui em Lucas 6, 20, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos. Diz, bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que têm fome, porque serei farto. Bem-aventurado agora vocês que choram, porque vocês vão dar risada. Mas ai de vós rico, porque já tem a vossa consolação. Ai de vós que está farto, porque tereis fome. Ai de vós que dá risada, porque vocês vão lamentar, vocês vão chorar. Ai de quando todos os homens vos disserem bens, porque assim fazia seus pais aos falsos profetas. É verdade, amado. Lá em Tiago 2,5 ele fala, porventura, meus amados, não escolheu Deus os pobres deste mundo para fazer rico na fé? Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos herança nele, amado. Uma herança incorruptível, uma herança eterna guardada nos céus para vós. Por isso que Jesus diz, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs e minha mãe? São todo aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, amado. Porque aqueles que guardam a palavra de Deus, amado, faz o que é agradável aos olhos de Deus, João fala. Se Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento, ao qual já está posto. Que é o Cristo, amado, a redenção, a justificação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo. É verdade, igreja. Mas que Deus abençoe a eleita em Cristo Jesus, amado. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua vida espiritual, seu corpo que é o templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos venha revestir desta imortalidade que é o Cristo, amado. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, como está escrito. E não tenha cuidado na carne com suas paixões e com consciência. E eu creio, amado, que a vitória é grande. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, amados.